Bem, já estou gravando. Temos algumas coisas hoje para a gente discutir. Só um momento. Bem, o nosso projeto de uma rodovia que a gente tem feito, né, em 10 aulas, 10 encontros, na verdade não são 10 encontros, né, em 10 aulas, é o seguinte, nós temos que dividir nosso projeto em 3 vistas. Nós já tivemos uma vista que é a vista em planta, quando a gente apresentou para vocês a planta com curvas de nível, essa planta, onde nós tínhamos informações aqui, x, y e cota, e aqui um trecho estaqueado, né, com uma curva. Isso aqui é a visão da rodovia em planta, como se eu estivesse vendo de cima, ok? Bem, projetamos a curva e dissemos que essa rodovia está apoiada no relevo do terreno. E aí nasceu a visão em perfil, no perfil longitudinal. Então, isso daqui é o perfil, é um exemplo, né, de um desenho, de um perfil de um traçado, e que aí nós conseguimos desenhar, projetar, melhor dizendo, um grade com inclinação constante. No caso, foi um grade ascendente e um descendente. Esse aqui foi o perfil desse traçado. Lembrando, pessoal, que aqui nesse perfil, a gente não consegue ver a curva horizontal. Mas existe aqui nesse perfil a curva horizontal. Se a gente tivesse uma visão aqui em perspectiva, ou uma visão em 3D, né? A gente conseguiria ver aqui também a curva horizontal. Aqui no caso a gente só vê o perfil do terreno. E aí com isso foi possível a gente projetar um grade reto, onde nasceram aí os cortes e aterros, né? E finalmente conseguimos projetar a curva vertical que vocês entregaram hoje. Então, o TP7, desculpa, o TP6 foi justamente o projeto dessa curva vertical. Bem, o assunto de hoje é a terceira visão que a gente faz da nossa rodovia. Então, nós tivemos a visão em planta, a visão num corte ou num perfil longitudinal. Agora, imagina que a gente possa fazer um corte no sentido transversal, como está essa foto aqui. Como se a gente conseguisse enxergar os carros entrando e saindo do computador. Então, seria um perfil ou um corte no sentido transversal da minha via. Aqui nessa foto, a gente consegue ver alguns elementos que compõem uma rodovia, ou que compõem uma seção transversal. Observe que a gente consegue ver aqui as faixas de rolamento. Eu tenho aqui uma, duas, três faixas. Essas três faixas compõem uma pista. Então, pista é o conjunto das faixas, né? Então, eu tenho uma, duas, três faixas, mais uma, duas, três faixas. Então, eu tenho uma pista, outra pista. Então, isso aqui é uma foto de uma pista dupla, separada, inclusive, por um canteiro central. Então, nós temos aqui um canteiro central. Veja que tem uma ligeira inclinação, não sei se dá para vocês perceberem, e com uma sarjeta no meio, para coleta de água de chuva. A gente observa ainda um acostamento interno, observa também um acostamento externo. A gente observa ainda uma barreira New Jersey, que a gente vai detalhar mais adiante, tá, pessoal, algum desses elementos. Aqui, de novo, a gente observa um acostamento externo, e aqui uma defensa, né, defensa metálica. Aqui algumas sinalizações horizontais, quer dizer, tem algumas pinturas, né, faixas pontilhadas, faixas contínuas, e sinalizações verticais, placas mesmo, né? Placas, sinalizações horizontais e verticais. A gente observa ainda lá no fundo, talvez um talude de corte, né? E a gente vê também vias laterais, né? Vias secundárias dessa rodovia. Então, isso aqui é o que compõe uma seção transversal.
Por que a gente faz o projeto ou o desenho da seção transversal? Tem dois usos esse desenho. Basicamente, o primeiro uso é a gente fazer, é auxiliar o cálculo do cálculo de volumes. Na aula número 8, que é a próxima, essa daqui, de terraplenagem, nós vamos desenhar seções transversais, que é no sentido transversal, né, como vocês estão vendo aqui, e vai ter um raciocínio que vai permitir a gente calcular o volume de terraplenagem, volume de corte e volume de aterro. Então, uma das aplicações de desenhar a seção transversal é justamente fazer esse cálculo desse volume. O outro objetivo de desenho da seção transversal é justamente desenhar os dispositivos de drenagem que vão ter ao longo de uma rodovia, ou de um pedaço da rodovia, ou de um trecho da rodovia, desenhar alguns dispositivos de segurança e suas especificações, né? Detalhar algumas sinalizações, definir alturas de corte e aterro de algumas estacas dessas seções transversais. As camadas e espessuras do pavimento também são definidas numa seção transversal. A capacidade de tráfego da via também é definida através desse desenho, né? Você vai ter uma faixa, duas faixas, etc. E alguns quesitos estéticos e arquitetônicos dessa via. Então, são essas duas razões para que a gente possa projetar a seção transversal. Bem, nós vamos ter aqui mais uma, duas, três páginas de teoria. Tem essa página e essa página. Depois vamos à prática do TP7, que eu vou explicar hoje ainda. Então, hoje a gente faz a aula número 7, por exemplo, com essa introdução, né? E a gente já faz o exercício do TP7. O que eu já disse até então, alguma pergunta, alguma curiosidade? Caio chegou depois. Douglas, acho que já estava aí. Mike não estava. Professor, Diga, Douglas. e tipo assim, uma coisa que eu acho bastante interessante é a questão ali de sinalização com faixas, né? Principalmente o local onde você pode fazer ultrapassagem ou que não possa fazer. Acho muito Sim. interessante que tem um, tipo assim, eu viajo assim bastante. A gente tem tipo uma. Você vê que pega a lógica do negócio. Por exemplo, é descida, é melhor para ultrapassar. Tipo assim, descida, dependendo do sentido, é melhor para ultrapassar, porque o cara que está subindo ele já não tem uma visão tão Sim. boa de quem está vindo no sentido contrário. É um tanto de detalhe. Assim, eu acho bem interessante essa parte. Pois é, Douglas. O projeto de sinalização é o último projeto, geralmente, de uma rodovia. E, infelizmente, quando é o último a ser implantado também. Nós vamos comentar no TP10, que é a última aula, sobre projetos de sinalização. Nós temos pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que ele define, ele que regulamenta as legislações na área de trânsito, né? Então, existem aí 7 manuais para que a gente possa construir projetos de sinalização, né? Nós, como engenheiros civis, né? Vocês, como engenheiros civis, eu sou engenheiro agrimensor, mas estou na área já há algum tempo, né? O projeto de sinalização, Douglas, ele é, ele é muito específico e geralmente vai ter um profissional no escritório que vai ser especialista no projeto de sinalização, tanto para a construção do projeto, quanto depois para a implantação. Se bem que a implantação pode ser o próprio engenheiro de transportes, ou o engenheiro civil a implantação. Mas o projeto em si vai carecer de um certo conceito que a gente vai ver mais adiante. Mas o que você disse faz sentido. As pinturas, né, de faixa, se é contínua, se é tracejada, tem toda uma teoria por trás, né, se tem de visibilidade e para garantir segurança nas ultrapassagens. Vamos deixar isso para a gente discutir um pouco mais adiante, ok? Aí, sobre ainda a seção transversal, vamos
a uns elementos que compõem essa seção transversal. Alguns termos técnicos aqui, e que para a gente fixar o raciocínio aqui que compõe uma seção transversal. Você está na página da apostila aí 33. Quem não tem, acompanha o meu aqui. Então, o item 1 aqui é o revestimento. Então, num pavimento, a camada mais superficial, quer dizer, a camada mais externa, é o revestimento, que pode ser CBUQ, né? Pode ser asfalto, como pode ser de concreto. Então, esse item 1 aqui é o revestimento. Nós temos aí, na disciplina de vocês de Estradas 2, vocês vão ter uma noção de dimensionamento da espessura desse pavimento. A espessura do pavimento está em função da capacidade de carga que ele resiste, beleza? Que vai aí dos seus... Depende se é CBUQ ou se é concreto, mas varia aí dos seus 5 centímetros até aí 15 centímetros, dependendo do uso, né? Vamos supor que é um revestimento para um aeroporto. Então, muda aí os cálculos necessários. Abaixo do revestimento, nós temos uma camada chamada base. Abaixo ainda tem a subbase, né? Sub e abaixo da base, que aí esse item 2 e 3. Depois nós temos o subleito, que é o estado natural, né? E temos o reforço do subleito, que é uma camada superior aí ao subleito. São espessuras de pavimento, espessuras de camadas específicas, também testadas em laboratório, tá? A resistência dessas camadas. Vocês vão ter uma noção disso também em Estradas 2. Aqui tem um desenho de uma cerca do lado direito, e lá do lado esquerdo tem outra cerca. De cerca a cerca, nós chamamos de comprimento 1 aqui, que é a faixa de domínio. É a faixa não edificante, quer dizer, não pode construir nada que não seja a própria rodovia. A gente sabe que existem várias invasões, né? Mas, por legislação, essa é denominada faixa de domínio da rodovia, que depende, o tamanho depende, se é de jurisdição federal, estadual ou municipal, beleza? Então, é a denominada faixa de domínio. Pode ser aí de até 100 metros, tá? Temos ainda aqui no desenho um revestimento vegetal, que é para composição aqui do talude, né? É muito comum você revestir o talude para justamente evitar erosão, às vezes, fazer um revestimento vegetal. Uma berma. O que é uma berma? Uma berma é uma inclinação do talude no sentido contrário, isso aqui é uma berma, para justamente você quebrar o talude. Em vez de fazer um talude muito alto, aqui muito alto, você faz um talude, quebra com a inclinação no sentido contrário, para coletar água aqui nessa canaleta, uma canaleta aqui meia cana. Meia cana porque é meio cano, né? Denominado de meia cana. Tem outros modelos, tá, pessoal? Mas isso aqui é uma berma, muito utilizado também em taludes de mineração, tá? Que às vezes são muito altos, então você tem que fazer uma quebra através de uma berma. Talude de aterro, todo mundo sabe que é um talude, né? De aterro. Então, são inclinações específicas. Geralmente, o talude de aterro tem uma inclinação mais suave que o de corte. O de corte, geralmente, tem uma estabilidade maior. Isso vocês têm uma noção na disciplina de mecânica dos solos. Não sei se vocês já fizeram esse tipo de... essa disciplina, né? Se não fizeram, vão fazer. Então, existem técnicas para calcular a estabilidade desse talude, sendo de corte ou de aterro. Banqueta. O que é uma banqueta? Item 9. Aqui nós temos, só para a gente terminar os taludes, tem um talude aqui de corte, né? Então, vamos supor que a água está escoando nesse talude, faz-se aqui uma canaleta, pode ser construída em loco mesmo, ou com pré-moldado, né? Uma canaleta, e para a água não escoar, vamos dizer, não ultrapassar aqui e cair no talude, faz-se uma banqueta, que é jogar o próprio material, às vezes, do próprio local da banqueta, faz-se um montouro, né, um monte de terra mesmo, e com o socador apiloando, né, apiloamento. Apiloamento é você socar manualmente. Você faz aqui um montouro de terra
para justamente a água não ultrapassar nesse talude. Isso aqui é denominado de banqueta. Sarjeta, o que são as sarjetas? Então, no item 10, aqui tem uma sarjeta do lado do aterro e tem uma sarjeta do lado do corte. A sarjeta pode ser pré-moldado, como pode ser construído também em loco. Uma sarjeta, ela é dimensionada com base na disciplina de hidrologia. Talvez vocês vão fazer a disciplina de hidrologia. Aqui no DET tem a disciplina de drenagem de vias, que justamente facilita o cálculo do dimensionamento dessa sarjeta. Hoje nós vamos ver daqui a pouco alguns modelos de sarjeta, tá? Tem sarjetas trapezoidais, sarjetas triangulares. Então é a sarjeta de aterro e de corte. Talude de corte, né? Comumente a gente já viu aqui. Valeta de proteção de corte, 13. Eu comentei aqui, né? Que é uma valeta de proteção desse corte. Aqui o 14, denominando aqui essa região de aterro. Aqui o 15, a região de corte. Aqui o 16. Aqui, por exemplo, aonde terminar o corte, o aterro, desculpe. Isso aqui é o pé do aterro. Pé do aterro, crista do aterro. Ponto mais alto do aterro, crista. Onde está encontrando aqui com a pista. Crista, pé. A 2 metros do pé do aterro vem o offset. Aqui no caso é um offset de aterro. É onde vai. A 2 metros tem uma estaca denominada offset. Tem o offset no caso de aterro do lado esquerdo e do lado direito também há aproximadamente aqui 2 metros de onde vai começar o corte. Isso é a definição do DENIT, tá, pessoal? A 2 metros tem crava-se uma estaca denominada offset de corte. No corte tem aqui a crista do corte, que é o ponto mais alto do corte, e o pé do corte. Mais o que? Os offsets, já comentei, canaleta meia cana, já comentei. Sobre os comprimentos, nós já vimos na foto ali que aonde vai trafegar o veículo é a faixa de rolamento, 2 faixas de rolamento aqui é a pista simples, quer dizer, uma faixa, outra faixa. Então, a pista é a faixa mais o acostamento. O acostamento faz parte da pista, ok? Então, nós temos um acostamento aqui no lado esquerdo e do lado direito. A própria pista, no caso aqui é uma pista simples, né? Não tem um divisor dessas pistas, é uma pista simples que tem 2 sentidos apenas, quer dizer, tem os 2 sentidos, né? De ida e vinda. Mas o que nós temos aqui? Plataforma. A plataforma, ela pega da sarjeta até a sarjeta, ou melhor, talvez da crista aqui do aterro até o pé do corte. Isso é denominado de plataforma, beleza? Então, faixa de domínio já falei, plataforma, faixa de trânsito, acostamento, todo mundo sabe o acostamento, né? Pista, que é a junção das faixas, e terraplenagem. Terraplenagem é a região que vai do pé do aterro até a crista do corte. Então, esses são os elementos que compõem uma seção transversal. É fato, pessoal, que quando vai se construir essa plataforma, né, que é a própria rodovia, o pessoal da área onde não existe nada, vamos supor que existe só aqui o perfil natural. A pessoal da topografia, da agrimensura, vai marcar os offsets de aterro e de corte, e ao longo das várias seções transversais que são demarcadas, esses offsets, é a partir dos offsets que é construída a rodovia. Isso a gente pode discutir um pouco mais adiante quando a gente for na aula número 8, né? Eu não sei se vocês têm também, eu acredito que vocês não têm essa disciplina. Tem uma disciplina aqui no departamento que chama Construção de Rodovias, que é diferente de projetos. Aqui no caso, nós estamos aprendendo a fazer o projeto, né?
mas tem a execução de campo, tem a construção, os processos construtivos. Então, é na construção que é disso que eu estou comentando, que se marcam os offsets para ir construindo as camadas de terraplenagem, né, até as camadas do pavimento. Ainda sobre as seções transversais. Elas podem ser basicamente de 3 tipos. Nós temos aqui uma seção apenas em corte, né? Imagina o terreno passando aqui em cima, eu cortando, cortando e ficando aqui a plataforma. Eu posso ter a seção só em aterro. Aqui eu tenho um aterro do lado direito com uma contenção do tipo gabião, né? E do lado esquerdo não dá para ver aqui o aterro, mas vamos supor que eu tenho aqui nesse desenho aterro e aterro, uma seção apenas em aterro. Ou a seção pode ser mista, né? Do lado direito aqui, desculpa, do lado esquerdo, uma seção, uma região, né, em corte e uma região aqui em aterro, que é o caso dessa foto aqui. Essa é a transparência 2, que tenta resumir aí esses elementos que compõem uma seção transversal. E aí, curiosidades, perguntas? Vamos adiante mais um pouco? Está muito rápido, não está? Tá bom, tá mais ou menos. Ninguém diz nada, vou adiante, hein? Tá com o pau aí, professor. Tá com o pau aí que hoje é dia de tomar uma. Ó, mas aí, ó, o bicho tá pegando, tem que tomar uma em casa, hein? Nossa, eu ouvi dizer, ó, tá todo mundo dizendo que as próximas semanas o bicho vai pegar, então vocês fiquem em casa. Tomar uma em família. É o jeito. Isso, manda o Uber não, manda o iFood trazer a cerveja. O João Delivery. Nada de tomar na rua, hein? Toma em casa. Mas vamos lá, continuando. Nas próximas 2 transparências aqui, o que vai acontecer é que vai detalhar um pouco mais essa teoria aqui. Então, só para a gente fixar um pouco desses termos, vamos lá. Então, a faixa de rolamento. Aqui é uma foto aqui no campus Belo Horizonte, aqui na Gameleira. Aqui eu tenho uma faixa de rolamento, 2, 3, 4 faixas sentido Contagem e 3 sentido centro. Então, essa faixa de rolamento é uma via urbana, né, pessoal? Aqui uma faixa é uma pista, aqui tem um gradil, né? E outra pista, é uma pista dupla, uma via urbana, no caso, né? Geralmente, largura das faixas de 3,5 metros a 3,60 metros. É a largura usual da faixa. Continuando, então, sobre os nossos conceitos. O que é uma pista e uma plataforma? A pista nós já vimos, aqui o desenho, a foto. Nós temos aqui, antes era uma pista simples, está se construindo outro trecho de rodovia, né? Vai se tornar uma pista dupla. Essa pista com 2 faixas, essa pista provavelmente com 2 faixas, com um canteiro central. Definição, então, de pista com posição de faixas de rolamento. O que é a plataforma, então? A plataforma vai da sarjeta até a sarjeta, ou vai do pé do corte, ou até a crista do aterro, naquele desenho que eu fiz agora atrás. Essa é a plataforma. Beleza? Aqui nós estamos mais repetindo para fixar, tá, pessoal? A faixa de domínio é o tal da cerca até a cerca. Infelizmente, é que ocorrem muitas invasões, né? Infelizmente, na faixa de domínio. Por exemplo, essa faixa de domínio aqui, se eu tiver aqui, ó, no olhômetro, se eu tiver aqui 7 metros de rodovia, mais 7 metros, 14. Canteiro central aqui, com mais 10 metros, vamos dizer. 7, 7, 14 com 10, 24. Então, essa faixa de domínio aqui deve ter mais de 100 metros. Né? Aqui vemos taludes, né, de corte, né? Veja que é um corte, inclusive, bem pronunciado, né? Taludes bem altos. Então, na faixa de domínio tem tudo. Tem a pista, tem os canteiros, tem as obras de arte, tem acostamentos, sinalização, faixa lateral de segurança.
e taludes. Reforçando, então, para a separação de pistas, aqui é uma foto do anel rodoviário, 3 faixas, tem uma barreira New Jersey, e nessa outra foto tem como divisor, né, um canteiro central, e aqui a gente observa a sarjeta. É muito comum também a gente ter uma defesa, um gradil, né, uma grade para separar as duas pistas. Então, é o separador de pistas. Defensas metálicas, também é bem comum da gente observar nas rodovias, também não deixa de ser um elemento, né, da rodovia. A função de segurança. Aqui uma construção em loco de uma barreira New Jersey, uma máquina construindo a barreira New Jersey. Também pode ser de pré-moldados, tá, pessoal? Essa barreira. Aqui, no caso, um outro elemento que não apareceu lá na transparência anterior, denominado abaulamento. O que é esse abaulamento? É uma ligeira inclinação que se faz na seção transversal ou na faixa, né, para escoamento da água. Se chover, a água não empoçar. Então, se faz uma ligeira inclinação, que vai de 1 a 3%, e às vezes, aqui no caso, pessoal, nessa foto não tem acostamento. Mas no acostamento, geralmente a inclinação é até maior, de até 5%. Então faz essa ligeira inclinação para escoamento superficial da água. É o mesmo raciocínio, pessoal, que se faz às vezes num pátio de um estacionamento, né? Num campo de futebol. Faz essa ligeira inclinação para não ter acúmulo de água. Isso se chama abaulamento. Isso é projetado e é construído com essa inclinação. Então, essa é a primeira transparência de teoria. Primeira não, né? Terceira transparência e última transparência ainda desse assunto. Aqui algumas discussões sobre acostamento. Aqui a gente observa um acostamento interno e acostamento externo. O acostamento interno tem a função, vamos supor que vai fazer uma manutenção nesse canteiro central de poda. Então vai aqui um trator, né, puxando uma caçamba qualquer para coletar o material. Ou pode também ser de uso para ambulância, para algum acidente, ou para a polícia rodoviária, alguma coisa nesse sentido. Então, a largura aqui de acostamento interno, às vezes é comum ter esse tipo de coisa, às vezes não, tá, pessoal? Varia aí de 80 centímetros a 1,20 m, essa largura adicional aqui. Aqui o acostamento externo, estamos aí falando no tamanho de 2,50 m até 2,80 m de acostamento externo. Função do acostamento, finalidades aqui, proporcionar estacionamento, quando tem defeito, né? Então, aqui não é para transitar no acostamento, é para fazer, aqui a gente não sabe, né? Uma foto não tem movimento, mas a gente supõe que esse veículo aqui não está transitando, e está quebrado, está com defeito, alguma coisa nesse sentido. Espaço para eventual descontrole do veículo, proporcionar suporte lateral. Vamos supor que o pavimento vai, em vez de o pavimento acabar aqui, tem-se aqui um suporte lateral para fazer acabamento desse pavimento. Então, acostamento. Os taludes. Aqui é mais uma curiosidade, né, dessa foto. Veja que é um talude bem alto. Temos aqui, não sei se vocês observam. Professor, Ei, você falou sobre o acostamento aí. É comum que o acostamento tenha um asfalto inferior ao da pista? é comum, sim. Questão de qualidade? É comum. É comum, mas não deveria, né? Ele tem, às vezes, um pavimento até mais rugoso, né? Tem uma rugosidade mais pronunciada, e camadas do pavimento inferiores. Porque justamente ele não tem a função. O acostamento não é para ter o trânsito de veículos. A função não é essa, é apenas para essas funções que estão aqui, denominadas. Então, faz o acostamento com um material mais pobre mesmo. Tá? Bem,
Sobre os taludes, aqui nessa foto a gente observa um talude bem alto, né? Então, quando a gente vê cortes assim bem pronunciados, igual este, veja que aqui, vamos supor que cada platô desse, ou cada corte desse, né, tem uma altura aqui, sei lá, de 3 metros, 3 a 4 metros. Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quer dizer, uma altura aí de uns 40, 50 metros. Um corte bem pronunciado. E aqui realmente que encarece o custo da obra, né, pessoal? Aqui a gente observa a berma, bem estreita, por sinal, né? Talvez aqui com no máximo aí sei lá, de 80 centímetros, no máximo 1 metro. Provavelmente em cada berma dessa tem uma canaleta, né? E essa água, não dá para ver aqui, às vezes está sendo conduzida pelo outro lado, mas todas as canaletas têm que ser conduzidas para depois ter uma escada de água, para descer toda essa água. E aí, aqui realmente, que encarece a obra. Então, aqui é um talude de corte. Aqui, a foto de uma construção de uma berma, né? Não sei se dá para vocês verem, aqui tem o talude de aterro, aqui tem uma berma no sentido contrário, e aqui a canaleta meia cana. Aqui também é construção da berma. Aqui a marcação, né, das estacas, da topografia, coisa e tal. O futuro a gente não sabe, nem o futuro do Covid a gente sabe o que vai acontecer, né? Com esse governo doido aí. Mas falando da nossa profissão, ou de vocês aí que estão estudando nesse momento. Quando a gente faz uma matéria, igual a gente está fazendo de estradas 1, pessoal, vocês estão fazendo matérias de várias disciplinas. Onde eu quero chegar? A gente não precisa ficar aflito. Ah, turma, mas eu não sei como vai ser construir uma coisa desse tipo no futuro. Se acontecer dos senhores um dia irem para essa área de construtiva, né? Porque na engenharia civil o mundo é vasto, né? A gente não sabe qual área a gente vai cair, por isso que a gente faz várias matérias. Inclusive o engenheiro civil é o mais genérico das engenharias que eu considero. Então, às vezes eu mostro uma foto dessa e às vezes vocês podem ficar aflitos assim, ah, mas como é que eu vou fazer a berma? Como é que eu vou implantar a canaleta meia cana? Isso aqui, certamente, se vocês caírem nessa área, vocês vão fazer estágio. Vocês vão trabalhar ou no escritório de projetos, com alguém que já tem domínio, ou alguém que está na área de campo, né, tocando a obra. Então, vocês vão estar na fase de estágio. E aí, talvez, quem for seguir nessa área vai poder aprofundar nesse assunto. Então, nesse momento, parece que eu estou viajando aqui, só para. É porque eu vejo aqui, às vezes, eu me lembro, às vezes, quando eu era estudante. Essa obra, por exemplo, é uma foto minha que eu tirei. Essa foi uma execução da minha equipe de topografia. Então, eu fico, às vezes, lembrando de quando eu saí da universidade, isso aqui, para mim, era só de transparência mesmo, igual a gente está discutindo aqui. Lógico que depois, com a experiência, né, seguindo outras pessoas, em estágio e em outras obras que a gente já participou, isso aqui se torna uma coisa corriqueira. Eu só estou dizendo isso porque me lembrei aqui de um passado não tão recente e mostrando aos senhores que das disciplinas todas que vocês fazem, essa é apenas mais uma, né? Então, eu estou citando aqui vários termos técnicos, mas não ficam aflitos, não. Isso tudo tem o seu tempo. Mas voltando aqui ao assunto, eu abri esse parênteses, mas eu vou fechar. Seguindo aqui, então, aqui nós temos o tal do offset, que eu comentei, né, que é uma estaca cravada a 2 metros do offset de aterro, ou a 2 metros do offset de corte, e que delimitam a região da minha obra. A equipe de topografia vai ser a primeira coisa que vai marcar, são os offsets. Então, a equipe de projeto vai passar para a equipe de campo as distâncias de offset. E a equipe de topografia vai lá marcar com estacas aonde vai ser a região de terraplenagem.
né? Então, isso, vamos dizer, na parte executiva. Aqui, uma outra coisa que às vezes aparece nas seções transversais, que é uma preocupação com o gabarito vertical. O que é o gabarito vertical? É a distância mínima entre o revestimento, quer dizer, a parte mais, a parte do pavimento, né, até, vamos supor, um viaduto. Então, a garantia dessa distância mínima, ela pode ser desenhada ou pode ser observada num projeto da seção transversal. Quando se faz, por exemplo, o corte de um viaduto, é garantir justamente essas distâncias mínimas. Senão, aqui igual essa foto, um caminhão engastalha aqui quando vai passar num viaduto, né? Essa é uma preocupação que tem que se ter na parte de projetos. Sobre agora sarjetas, banquetas e valetas. Tem um material que eu vou abrir agora daqui a pouquinho, que vai discutir sobre justamente sarjetas, banquetas e as valetas. Então, as 4 transparências de teoria foram: alguma pergunta, curiosidade? Bem, o que vai acontecer agora é o seguinte: eu tenho aqui mais 3 assuntos teóricos práticos que eu vou passar na sequência, tá? Depois a gente vai para o TP. Eu vou passar aqui então, só um momento. Ó, esses materiais que eu estou apresentando aqui em transparência, isso já foi para vocês pelo SIGA. Então, esse material aqui já foi. Então, aqui eu tenho um desenho de AutoCAD, de uma barreira New Jersey. Caso no TP, daqui a pouco, caso quem queira fazer uma barreira New Jersey, tem as dimensões. Isso aqui é puramente um desenho, é um desenho do meu livro de AutoCAD, para quem quiser treinar AutoCAD e daqui a pouco no TP pede-se um desenho desse tipo. Aqui é um desenho também do meu livro de AutoCAD, de uma seção transversal, coisa que vai se pedir no TP daqui a pouco, o desenho de uma seção transversal. Isso aqui não está muito detalhado, é um desenho que tem problemas. Tem aqui, é mais um desenho ilustrativo. As dimensões aqui tem algumas dimensões corretas, mas precisa de mais detalhamento nesse desenho. Isso já está no SIGA A de vocês. Outra coisa que eu quero discutir aqui, antes de passar para o TP, são sobre as camadas do pavimento. Essa foto, essa figura, melhor dizendo, né, mostra aqui as várias camadas do pavimento, o revestimento, que a gente comentou, a base, subbase. Aqui tem até mais do que tem o leito, o subleito, o reforço do subleito, né? Tem mais camadas do que eu disse lá agora atrás. Essa tabelinha aqui, provavelmente vocês vão, deixa eu dar um zoom aqui, vocês vão ter uma noção melhor com a professora Ana, em Estradas 2. Aqui são valores, veja que são valores de espessuras das camadas do pavimento, é mais para que vocês possam desenhar o TP que eu passei agora há pouco, vou passar, né? Então, são espessuras que a gente pode adotar, mas essas espessuras, pessoal, são calculadas e são calculadas em função da capacidade de carga que eu comentei e também em função do tipo de material que vai ser adotado, né? E etc. Beleza. Aqui alguns detalhamentos sobre essas camadas, mas isso aqui eu vou adiante, que isso aqui é assunto de vocês mais para frente em Estradas 2. Bem, sobre agora as valetas, canaletas e sarjetas. Melhor dizendo, sobre as valetas e sarjetas. Aqui o DENIT fornece, pessoal, um material que também já está no SIGA A de vocês. 103 páginas tem esse material, de 2006. Chama Álbum de Projetos, Tipos de Dispositivo de Drenagem. O que basicamente é isso? O DENIT ele fornece
alguns desenhos de projetos. Por exemplo, aqui, valetas de proteção de corte. Aonde está essa valeta? Nós vimos que está aqui, ó. Aonde? Valeta de proteção de corte é essa daqui, pessoal, ó. Cadê? Ó. Essa daqui de cima, que é a valeta de proteção de corte. Essa. E aí nós temos algumas sugestões de tamanho pelo DENIT. Quer dizer, aqui termina o corte, eu tenho uma distância aqui de no mínimo 3 metros, faz-se o tal do aterro compactado aqui, né, não fugiu o nome, da banqueta, né, faz-se o tal da banqueta e depois tem-se a valeta. Nesse desenho aqui, deixa eu dar um zoom aqui, nesse desenho aqui é feito no próprio solo, né, se escava e planta-se grama. Aqui já tem de concreto. E essas tabelinhas aqui, pessoal, de especificação para se construir, por exemplo, 1 metro dessa valeta. Por exemplo, aqui tem que se fazer, por exemplo, vai se gastar 0,148 metros cúbicos para cada metro de construção dessa valeta de um concreto de FCK maior que 15 MPa. Quer dizer, é uma especificação para construtiva. É muito comum isso, vocês vão aprender, eu acredito que vocês têm uma disciplina de orçamentos. Orçamento. Por acaso, aqui no departamento também tem uma disciplina dessa. De produção e orçamento. Que você vai colocar o preço da sua obra. Então, isso aqui, vamos dizer, é uma especificação para construir essa valeta. E existem tabelas de especificação para tudo, né? Se a gente mudar, por exemplo, para a área de edificações de um prédio aí, vamos sair da área de rodovia e vamos para a área construtiva predial. Inclusive, é o que a minha esposa faz. Minha esposa é engenheira civil da área de orçamentos. Então, ela consegue colocar o preço numa obra inteira. No caso específico de uma obra de um fórum, que ela é engenheira civil do Tribunal de Justiça do Estado. Então, vai se construir um fórum. Um fórum aí, por exemplo, em Curvelo. Então, para se construir todos os itens da obra, desde a sua terraplenagem até o acabamento final, até a sinalização final, tudo tem que ser especificado e tem que ser orçado, para justamente falar assim, ó, minha obra vai ficar em 10 milhões. Essa obra com estimativa de preço de 10 milhões, as empreiteiras entram em concorrência para justamente comprar essa obra, ou ganhar essa obra. Ah, eu faço por 9, eu faço por 8, eu dou um desconto, eu faço pelos 10. Então, o setor público tem que ter noção de quanto vai custar a obra. Isso pensando do lado público. Da rodovia, é a mesma coisa. Né? Então, qualquer obra, ela tem que ter nos seus escritórios alguém preocupado em fazer o orçamento dessa obra. Tanto do lado público, agora do lado privado, mesma coisa. Vocês, como engenheiros, vão ser contratados para executar um prédio, iniciativa privada. Também tem que ter o orçamento. E o orçamento, muitas vezes, quem faz, claro, é com base nas especificações de cada tarefa. Isso também, quem for um dia trabalhar nessa área, vai ter essa experiência, tá, pessoal? Isso aí tudo é atividade futura. Mas eu queria voltar aqui no nosso manual. A tabela e negócio de preço do Sinap, né, tudo? Sim, a tabela do Sinap, muito bem. Que é uma referência para obras de edificações, né, prediais. Aqui no caso, essa tabela que eu estou mostrando, essa daqui, é justamente para obras viárias.
né? Obras viárias. Mas aí eu queria avançar um pouquinho mais. Então tem as valetas, outro tipo de valeta, que no caso de aterro, com dimensões, tá, pessoal? Com as dimensões, o desenhozinho e com os consumos. Então tem as valetas de proteção de corte e de aterro e as sarjetas. Onde estão as sarjetas? Sarjetas também já mostrei para vocês. Ih, caramba. Ah, depois eu mostro de novo. Já saiu aqui, senão eu vou ter que voltar aqui. Então tem as sarjetas do tipo triangular, tem sarjetas trapezoidais. Então, qual que é a etapa de projeto aí? Tem um dimensionamento da drenagem, com base na hidrologia, né, da região, faz esse dimensionamento do tamanho dessas sarjetas, projeta-se a sarjeta, que pode ser de concreto ou construída em loco, né, lá no próprio terreno, e depois tem a especificação do consumo para se construir essa sarjeta. Eu estou falando aqui, pessoal, de formas bem assim, gerais, mas é desse jeito mesmo. Então, eu tenho essas 3 transparências a mais, que já estão no SIGA. Agora eu vou para a prática do negócio. Vamos para a prática do negócio agora, só um momento. Bem, o que vocês vão fazer, então, sobre esse assunto? O que vocês vão praticar para mim? Primeira coisa aqui, ó. Considerando os elementos de uma seção transversal, listados anteriormente, de tudo que a gente conversou, né? Aqui, com certeza, com máscara, né? Vocês vão num trecho de rodovia e vão registrar fotograficamente pelo menos 6 desses componentes. Como assim? Nós temos esses elementos que a gente comentou, que são as faixas, a pista, no caso, sarjetas, defensas, canteiro central. O que está sendo pedido aqui nesse item 1 do TP é meramente vocês irem a campo e registrar fotograficamente isso. Então, aí pode ser de dentro do ônibus, aí pedir ajuda ao pai, ao namorado ou namorada, ou numa ida qualquer aí num trecho urbano, apesar de que o interessante seria na rodovia, tá, pessoal? Vai ter mais elementos, mas se não tiver jeito de ir na rodovia, tente fazer no veio urbano. Arthur, eu não quero fazer, eu não quero sair de casa. Aí tudo bem, não faça. Tá bom? Ou então faça, igual eu vou fazer aqui daqui a pouco. Mas se tiver oportunidade de fazer, que faça. Eu não posso obrigar aqui esse item 1. Fazer em campo. Se eu tivesse aqui no departamento, esse tipo de exercício aqui, geralmente a gente arruma um carro ou um ônibus do Cefet e a gente vai aqui no anel rodoviário e faz esse exercício aqui visual. Então, esse item 1 é mais para vocês se familiarizarem com esses itens que eu comentei. Tá? Bem, eu posso fazer assim, eu vou fazer assim, quer ver? Ó? Se fizer presencialmente, fica mais bacana, tá? Vou fazer aqui de outro jeito também, para fixar. Aqui eu estou no Google Earth. Não sei se vocês estão vendo o Google Earth, tá? Eu estou chegando aqui no BH Shopping. Na minha tela tá ainda o seu slide, professor. Ah, é? Na minha já tá no Google. Então, espera aí que vai carregar o Google Earth. É porque deve ser internet. Já está no Google Earth agora? Ou não? Eu estou navegando aqui no Google Earth e estou indo no sentido aqui do anel rodoviário. Aqui em Belo Horizonte, tá? Se ficar aí agarrando, assim, é porque... internet, tem um pouquinho de paciência aí. Aqui é a região dos motéis, aqui o Leroy Merlin. E aqui eu estou chegando aqui no anel rodoviário, descendo o anel rodoviário de Belo Horizonte. Então, vou descer aqui, bem devagarzinho aqui, pá. Se estiver travando aí, tem que ter paciência.
Vou chegar aqui numa região do anel, um pouquinho para cima, que é assim mais ou menos. Tem um bonequinho no Google Earth, ou no Google Maps também tem. Vou jogar esse bonequinho aqui, ó. Assim, ó. Opa! Então aqui eu caí no anel rodoviário. Aqui eu já consigo ver, pessoal. Ó, uma faixa, duas faixas, três faixas de rolamento, que a gente comentou. Tem aqui tal da pista. Veja que aqui nós temos o tal da sarjeta. Essa é a sarjeta, ó. Aqui temos a defensa. Defensa, não, desculpe, uma contenção, né? Do tipo gabião, que são essas caixas aqui de aramado, compostas com pedra de mão, né? Então tem essa contenção do tipo gabião. Então aqui eu estou descendo o anel rodoviário. Papá. Aqui eu tenho sinalizações verticais, horizontais. Tem uma barreira New Jersey. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Ih, mas está devagar mesmo a internet. Vou voltar aqui. Eu queria descer um pouco mais. Ó, aqui eu consigo já ver uma via lateral, né, uma via secundária no anel. Aqui já é perto do Buritis, que é um bairro que tem aqui em Belo Horizonte. Não sei quem é daqui de Belo Horizonte, se conhece. Que é o bairro, inclusive, onde eu estou aqui. Vamos descer um pouquinho mais. Eu quero descer aonde tem acidentes, no anel rodoviário, onde todo mundo, pô, todo dia tem acidente no anel? Tem. Quase todo dia, né? Todo dia não. Aqui é um viaduto que vai para o Barreiro, que é um outro bairro aqui da regional do Barreiro. Vou descer um pouquinho mais o anel. Aqui eu quero chegar perto da Avenida Amazonas. Aqui, pessoal, tem um viaduto ferroviário. Aqui tem uma ferrovia e um viaduto. É aqui justamente que eu quero. Cadê o bonequinho? O bonequinho não apareceu aqui agora, não sei por quê. Porque aqui o bonequinho, deixou. Aqui, pessoal, ó. Veja que tem um congestionamento bem bruto aqui. Todo dia tem congestionamento aqui. Porque existe o quê? Uma redução de faixas de rolamento. Ó, de 3 faixas caíram para 2. Isso, então, é motivação para congestionamento. E com direito, aqui, não sei se vocês estão vendo, a várias invasões. Ó. Tem invasão à torta e direito aqui do anel. Então, o que a gente discutiu agora há pouco da faixa de domínio, não é nada respeitado. Aí, ó. Aqui a gente não consegue nem observar a sarjeta. E é isso aqui. Então, quem não puder fazer indo até a rodovia, que tente fazer via Google Earth. Bem, esse então é o item 1 do TP. Alguma dúvida do item 1? Então vocês batem as fotos lá, escrevem o nome, pode indicar na foto, põe lá no PowerPoint, põe setinha, o que significa cada item desse da foto e está resolvido. Você vai querer que eu coloque algum detalhe técnico? Pode escrever lá o que significa, o que é cada coisa da foto. Beleza. Já só para ilustrar mesmo, tá, Douglas? A questão técnica mesmo já são esses nomes. Os nomes dos elementos. Bem, e o item 2 já é um pouco mais técnico aí que eu estava falando, Douglas. O item 2 do TP já é fazer um desenho. Um momento. Mas cadê o meu... Só um momento, deixa eu... Por que não foi o momento... Momentinho, pessoal, deu pau aqui. Mais um pau. Aí.
Ó, o item 2 do TP já é fazer um desenho, pessoal. Faça um desenho da seção de uma seção transversal, considerando as seguintes especificações e dimensões. Então, eu quero que vocês façam uma seção que seja mista. Então, aqui eu já tenho um desenho que é uma seção parecida com o que vocês vão desenhar, onde eu tenho aqui do lado esquerdo corte e aterro, tá? Esse tracejado não, esse azul, em azul é o terreno natural, né? A seção, então, que seja mista, o talude de aterro e o talude de corte. Atenção para essa especificação aqui. É uma especificação bem simples e bem comum para especificar inclinação de talude. O que está assim, pessoal? V1H2. O que é isso? É que eu tenho duas dimensões na horizontal para uma dimensão na vertical. Então, vamos pegar aqui de exemplo esse talude de aterro aqui. É como se eu andasse duas unidades na horizontal e uma unidade na vertical. Quem for desenhar isso no AutoCAD, basta desenhar um @2 na horizontal e um @-1 na vertical. Eu não sei se entenderam o que eu disse. É uma inclinação mais suave. Enquanto a inclinação de um talude de aterro, o que está se pedindo é a inclinação de V2H1. O que é isso? É andar 1 na horizontal para 2 na vertical. E essas são as inclinações sugeridas para esse desenho. Sugeridas porque isso, pessoal, geralmente é calculado. Como é o nosso desenho aqui mais simples, é a sugestão que está sendo feita. A largura da faixa vai ser de 3,5 metros. Então, aqui uma faixa de 3,5 metros. O acostamento, 2,5 metros. Vai ser um desenho de pista dupla, quer dizer, vai ter, no caso, um canteiro central. O canteiro central sugerido de 6 metros. Então, essa largura aqui, ó, daqui até aqui, 6 metros, 3 metros, 3 metros. Pode fazer uma ligeira inclinação de, no máximo, aí, na ordem de 5 a 8%. Essa inclinação aqui. Vamos ver como é que vai ficar esse desenho, hein? A inclinação, então, do talude. Do talude não, desculpa. A inclinação do canteiro central. Um abalamento da pista de 3%. Essa dica aqui do abalamento, como é que vocês vão fazer? A dica aqui é a seguinte. Do eixo da via, aqui está com 2%, tá, pessoal? Porque é o desenho que está de exemplo. Mas para considerar 3%, o que fazer? Bem, se a largura da faixa tem 3,5 metros, atenção, hein? Se a largura tem 3,5 metros, a gente tem uma fórmula que a gente aprendeu outro dia. Inclinação é o desnível dividido pela distância. Se eu tenho a distância, que é 3,5 metros, e tenho a inclinação, que é 3%, eu calculo o desnível. Então, seria o desnível do eixo até o bordo esquerdo e o bordo direito. Isso considerando o abalamento de 3%. Então, vai ficar ligeiramente inclinado a minha pista. Bem, tomara que tenham entendido. As escalas horizontal e vertical são iguais, ou seja, não vai haver um exagero vertical. Tem que representar os offsets e tem que representar sarjetas e valetas. Para representar sarjetas e valetas, vocês podem usar uma dessas aqui que estão de exemplo. Aqui eu tenho valeta, outra valeta e tenho aqui uma sarjeta. Ou podem consultar qualquer uma do manual que eu passei para vocês. Esse desenho, pessoal, ele pode ser feito à mão ou pode ser feito no CAD. Para fazer esse desenho, vocês vão gastar aí de 40 minutos a 1 hora. Esse desenho é um pouco mais chatinho de fazer. Mas aí você não está treinando, né? Treinando no AutoCAD ou fazendo à mão. Esse é o TP7 que trabalha
essa questão da seção transversal, indo a campo para reconhecer esses elementos e fazendo esse desenho. Ufa! Conversei demais, hein? Ó, já temos 1 hora de encontro, são 19 horas e 39 minutos. E vamos caminhar para o fim, se não houver dúvida. Ana, Douglas, outro Douglas, Gabriel, Henrique, João, Joyce, Julie, Caroline, Liliane, Maria, Mike, João, Samuel e Tamires. Marcelo, você quer essas sarjetas e valetas assim, dando foco nelas? Pois é, boa pergunta. Quando você desenha pequenininho assim, só tem noção de que realmente você desenhou segundo as dimensões se eu der o zoom. Num desenho de um desenho mais interessante é você aumentar a escala desses detalhes. Como é que você faz isso? Você pode, eu não sei se vocês aprenderam no AutoCAD a criar um layout diferente, no qual você consegue ampliar a escala de um elemento. Você pode fazer isso através de um layout, ou você pode cortar esse desenho e dar um scale, né? Uma escala diferente, ou você pode realmente desenhar de novo em escala maior. Aí tem 3 formas de fazer isso. É interessante, eu não sei quem perguntou, foi a... Fui eu. Maria Vitória? Maria Vitória, é interessante que você faça realmente esse zoom aí. Na sarjeta, na valeta. Beleza. Se for desenhar, por exemplo, o canteiro central, a sarjeta no canteiro central. E é isso. Isso é o assunto de hoje. Tuller, ele vai ficar semelhante a esse exemplo? Eu acho que você... Vai ficar parecido com esse desenho. Uhum. Vai ficar parecido com esse desenho. Algumas coisas que tem nesse desenho não estão tão detalhadas quanto está escrito aqui. Por exemplo, aqui nesse desenho está 2%, acostamento com 5%. Não tem canteiro central, né? Esse desenho não tem canteiro central. Esse já está pedindo canteiro central. Ok? Ok. Tá. Pessoal, ó, eu tenho recebido trabalhos de vocês, os trabalhos estão ficando, ó, muito bons. Nota 10. Hoje, então, a gente terminou o TP7. Eu comentei com vocês que eu vou seguir semana que vem normalmente. Então, dia 12 e dia 19, nós vamos fazer o TP8. A aula número 8 e o TP8. No dia 26, o TP9. No dia 2 é feriado. E no dia 9, o TP10. Fechou? Fechou. Então, não havendo mais, se tiver mais perguntas, estou à disposição, né? Não havendo mais, estamos encerrando. E aí já pode o Douglas aí abrir a cerveja. Beleza aí, Douglas? Beleza. Abre a câmera aí e mostra a cerveja, vamos ver. Qual dos Douglas? Qualquer um dos dois, ué. Ou o Douglas que disse que ia abrir cerveja, pô. Ah, não foi eu que disse, não, mas já tô. Professor, Filha da mãe, rapaz. eu não sou dedo duro, mas foi o Samuel que Ô, falou. Douglas, mas você não pode tomar cerveja enquanto tá em aula não, porra. Pois é, por isso que eu não vou abrir minha câmera aqui, senão me entrega. Mas eu abri agora, senhor. Você não escutou o barulho do lacre abrindo, mas eu abri agora. Ô, Douglas, você não tem vergonha na cara, não? Pelo amor de Deus. Seu atrevido. Tem mais alguém aí com cerveja para abrir? Para abrir. E aí, Maria Vitória, você não gosta, não? Tô dispensando, professor. Eu acho que Maria Vitória não sabe nem o que é álcool, professor. Ah, é? Não, Maria Vitória não é dessas. A religião dela não permite. Ai, ai, ai.
Professor, mas tem que jantar primeiro, como é que vai beber de barriga vazia? Mas então tira gosto, porra. Vou mandar um PF aqui já, um arroz, feijão, macarrão. Isso aí. Pessoal, então um abraço. Ó, fica esperto aí com esse negócio do Covid. E toma em casa aí. Continua sossegado aí que vai passar esse negócio. Um abraço, então. Bom descanso para vocês e até semana que vem. Até semana que vem, professor. Abraço. Tchau, um abraço. Boa noite. Boa noite, Por favor. Boa noite, tchau.